Queremos meditar com os irmãos nesse dia sobre o tema Via Crucis. Sabemos que a vida é cheia de escolhas. Nós nascemos, crescemos e precisamos tomar decisões constantemente, frequentemente, muitas vezes diariamente. É verdade que muitos, ou a grande maioria, eles preferem seguir os ditames da sociedade, preferem seguir o que a maioria diz, o que a maioria faz. Então, eles vão na onda da nossa cultura, da nossa sociedade, da mídia, da opinião pública. Somam-se a multidões que fazem as mesmas coisas. Mas uma notícia triste é que esse mesmo tipo de comportamento foi que julgou à morte o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a multidão enfurecida, embravecida, descontrolada, que disse: crucifica-o. E essa mesma multidão que pediu para que fosse solto um criminoso, Barrabás. Essa muitas vezes é a opinião, a decisão, o comportamento daqueles que se juntam à multidão. O nosso tema é Via Crucis. O que seria isso? Via Crucis é um termo em latim que significa o caminho da cruz, aquele caminho do sofrimento entre o palácio do imperador romano, o pretório, conhecido também como pretório, até o Gólgota, ou lugar da caveira. Então, esse percurso do pretório até o Gólgota é conhecido como Via Dolorosa, Via Crucis, o caminho onde que Cristo carregou a cruz. Um percurso entre 900 a 1.500 metros, não se sabe exatamente qual o percurso, porque depois que Jerusalém foi destruída e reconstruída, os caminhos foram alterados, mas acredita-se que seja em torno de 1 quilômetro e pouquinho, esse caminho da Via Crucis. E o que nós queremos observar nesse caminho, nesse período entre o julgamento no palácio de Pôncio Pilatos, até a cruz do Calvário, no Gólgota, no Monte da Caveira? Os irmãos encontram esses 3 termos nas Sagradas Escrituras. Nós queremos focar, nós queremos verificar como que os personagens, as pessoas que acompanharam, as pessoas que participaram da Via Crucis, reagiram a isso. E nessa reação, nesse comportamento, nós vemos um comportamento, não um comportamento isolado de algumas pessoas, mas ali é um reflexo, até um símbolo de como é o comportamento das pessoas, do povo, até os dias de hoje, a respeito de Jesus. Para isso eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 23, nós vamos partir do texto de Lucas, nos lembrando que os 4 evangelhos narram esse caminho, mas nós vamos nos basear no evangelho de Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 23. Do versículo 13 ao versículo 43. É uma leitura
um pouco mais extensa, mas importante que possamos ler esse trecho. Lucas 23, a partir do versículo 13, diz assim: Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades, o povo, e lhes disse: Vocês me apresentaram esse homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Versículo 26. Enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali, observava tudo, também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Precisamos, Pai, da iluminação, da capacitação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender. Esteja visitando cada pessoa que está aqui participando, que está no seu lar, Senhor, também participando, Pai. Que Teu Santo Espírito, Pai, conduza essa mensagem. Que Teu Santo Espírito, Pai, fale a cada coração. Que todo o mal esteja afastado, que nada impeça a nossa comunhão contigo, nós rogamos. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos pensar, então, a respeito dos principais personagens e suas atitudes. Primeiramente, Simão Cirineu. Diz que quando Jesus, então, foi-lhe dado a cruz
e há uma discussão entre os historiadores se Jesus estava carregando a cruz inteira ou se ele só carregava a parte vertical da cruz. É uma discussão intensa sobre esse tema nas questões culturais, mas não é o que é mais importante aqui. Então Jesus estava carregando a cruz, foi-lhe dado uma cruz pesada. Vamos pensar que Jesus já vinha de um período intenso de grande estresse, de grande cansaço, desde o momento do jardim, do Getsêmani, a negação de Pedro, o abandono dos seus discípulos, o julgamento com Pilatos, também o julgamento com Herodes. Vamos nos lembrar que ele foi para Pilatos, Pilatos mandou para Herodes, Herodes mandou de novo para Pilatos. Então Jesus estava já extremamente cansado, esgotado com as suas forças, e foi-lhe dado muitos açoites, e aí também foi-lhe dado carregar a cruz. E havendo dificuldade, os soldados romanos pegaram Simão Cirineu e o forçaram a carregar a cruz. Inicialmente, Simão Cirineu fez isso de forma forçada, mas o impacto na vida de Simão Cirineu e o impacto da família de Simão Cirineu foi muito grande. Vamos pensar que Simão estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Era comum que judeus que estavam espalhados em várias regiões do Império Romano viessem para a Páscoa. Simão era de Cirene, Cirene fica no norte da África, e ele veio por ocasião, então, da Páscoa. E também era comum que esses peregrinos que vinham para a festa, eles trabalhassem para ajudar na viagem. Diz que Simão havia vindo do campo, então ele foi ali como um diarista, ganhar um pouco de recurso para ajudar na sua viagem. E voltando do campo, já então cansado do trabalho, foi-lhe posto a cruz para carregar. E nós sabemos que Simão Cirineu foi uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Lá o texto já de Lucas, quando fala de Simão, ele fala pai de Rufo e de Alexandre. Marcos 15, 21. Quando Marcos já se refere, mesmo na crucificação, a respeito de Simão Cirineu, ele já menciona, porque nós vamos nos lembrar que o escrito foi feito anos depois, então já Rufo e Alexandre, que eram filhos de Simão Cirineu, já eram pessoas importantes na igreja primitiva. E não somente isso, em Romanos 16, 13, Paulo diz que a esposa de Simão Cirineu era como uma mãe para ele, então ele tratava a mulher de Simão Cirineu como sua própria mãe. Isso para verificar o impacto que carregar a cruz de Cristo trouxe na vida de Simão Cirineu, o impacto positivo de ele ter carregado a cruz de Cristo. O preço de carregar a cruz de Cristo foi pequena diante das bênçãos recebidas. E carregar a cruz de Cristo não foi por acaso. Simão Cirineu não carregou a cruz de Cristo por acaso. Todas aquelas coisas não aconteceram por acaso. Apesar de muitos reagirem contrariamente, a crucificação, a morte e ressurreição de Cristo Jesus era algo que estava determinado por Deus desde tempos eternos. Era algo que estava agendado na agenda de Deus, se assim podemos falar.
Deus não é apanhado de surpresa. Antes Ele que controla, Ele que guia, Ele que direciona. No entanto, isso não exclui as pessoas de suas responsabilidades, de suas decisões. Porque Deus, na sua presciência, conhecendo o homem, a natureza humana decaída, tudo isso foi programado, sem excluir a responsabilidade humana. Nada, então, acontece por acaso. Simão Cirineu carregou a cruz de Cristo, e Deus usou dessa circunstância para trazer salvação na vida de Simão Cirineu e na vida de toda a sua família. Esse foi, então, um personagem que participou da Via Crucis, do caminho doloroso, e se converteu, se entregou ao Senhor Jesus Cristo. O segundo grupo de personagens são as mulheres de Jerusalém. Diz o texto que essas mulheres seguiam, uma grande multidão de povo, o versículo 27 o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Quem são essas mulheres? Diz o texto, mulheres de Jerusalém. Precisamos aqui diferenciar, isso é bastante importante. Essas mulheres não eram as mulheres que auxiliavam, que davam apoio ao ministério de Jesus, como Maria Madalena, Joana, Susana e outras, lá em Lucas 8, 2. Então havia um grupo de mulheres que davam apoio ao ministério de Jesus, que sustentavam o ministério de Jesus, que ofertavam o ministério de Jesus, que faziam as roupas de Jesus, tanto é que a túnica de Jesus era uma túnica tão bem feita, sem costura, que todo mundo queria ficar com ela, e os soldados então falavam, vamos lançar sorte para quem que fica com essa túnica de Jesus. E essa túnica de Jesus foi feita pelas mulheres que davam sustento, apoio ao ministério de Jesus. No entanto, as mulheres de Jerusalém não são essas. Isso é importante de se destacar. Eram apenas um grupo de mulheres que simplesmente gostavam de chorar. Não poderiam ver um defunto que queriam chorar, né? Como é que aquele ditado, né? Que gostavam desses dramas, dessas emoções. Talvez, se fosse nos dias de hoje, gostaria de assistir aqueles noticiários sensacionalista, que infelizmente alguns, até cristãos, estão envolvidos. As mulheres de Jerusalém então estavam chorando, mas Jesus repreende essas mulheres e diz a essas mulheres, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Jesus diz então para aquelas mulheres que elas não deveriam orar por Jesus, mas deveriam orar por elas mesmas e pelos seus filhos. Jesus estava profetizando aquilo que ele já havia profetizado em Lucas 13, 34 e 35, que diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor.
É preciso de destacar que nos evangelhos, por 3 oportunidades, nós verificamos Jesus chorando. Nós verificamos Jesus chorando quando Lázaro morreu e quando ele recebeu a notícia de que ele havia morrido, e esse é considerado o versículo mais curto da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Nós vemos Jesus chorando também no Getsêmani, quando todo o pecado e o peso desse pecado do mundo cai sobre ele, e diz que Jesus chorou e essas lágrimas se converteram em lágrimas de sangue. Nós nem imaginamos o que significa esse choro, mas um choro angustiante de ver o pecado do mundo, meu e seu, pesando sobre ele. E a terceira vez que Jesus chorou foi quando ele viu Jerusalém, e nessa oportunidade que nós acabamos de ler, e se lamentando como aquele povo era rebelde, como aquele povo era insensível à mensagem de Deus, como aquele povo era um povo de duro coração. Por 3 vezes, então, Jesus, nas Escrituras, nos Evangelhos, é narrado que ele chora. E quando essas mulheres estão chorando por Jesus, Jesus fala para elas: chorem por vocês mesmas. Nós sabemos que no ano 70 da nossa era cristã, sob o comando do general Tito, que era filho do imperador romano Vespasiano. Então, o general Tito, por motins, por suspeitas de revoltas, ele sitiou Jerusalém e ficou um período longo, toda Jerusalém cercada. O povo então passou fome, o povo ficou angustiado, o povo estava numa situação crítica, e isso que Jesus está profetizando aconteceu. Muitos procuraram a morte, mas a morte ficou deselegante porque ela não vinha para eles. A morte se tornou uma coisa difícil. Nesses dias dirão: os montes caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos. A morte, como eu costumo falar, ela se tornou deselegante. As pessoas estavam procurando a morte, mas a morte não vinha para elas. E Jesus adverte aquelas mulheres: então chorem por isso, mas não chorem por mim. Porque se fizeram isso comigo, e ele usa um galho verde, o que será com um galho seco? O galho seco ele está pronto para ser lançado no fogo. Ninguém pega uma árvore, corta um galho verde para fazer uma fogueira, mas pega um galho que está seco, porque ele pega fogo. Mas eles inverteram tudo. E Jesus usa essa figura para dizer: fizeram isso com galho verde, o que será com galho seco? Ou seja, com alguém que tem vida, com uma árvore. Imagine com vocês que estão mortos espiritualmente, o que será? Mulheres de Jerusalém, porque o que Jesus esperava? Jesus esperava não é apenas um sentimentalismo. Jesus não esperava uma expressão de emoção fácil, mas o que Jesus esperava das mulheres de Jerusalém, do povo de Jerusalém e de todos nós nos dias de hoje, é uma coisa que se chama arrependimento. E nesse momento que nós passamos por uma crise, onde o mundo é atingido pelo coronavírus,
Nós vemos muito sentimentalismo, muito emocionalismo, mas nós vemos pouco arrependimento. O que Deus espera de mim e de você não é apenas que fique emocionado com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com os sinais da vinda de Cristo, mas que haja arrependimento. E o alerta de Jesus às mulheres de Jerusalém, ao povo de Jerusalém, é um alerta a todos nós nos dias de hoje. O terceiro grupo de personagens era o ladrão impenitente, o ladrão que estava na cruz, um dos ladrões que estava na cruz com Jesus, o povo que acompanhou, os soldados romanos, os líderes judaicos. Vamos começar já desde o julgamento. O povo enfurecido gritava pela crucificação. Crucifica-o, crucifica-o. O povo incitado pelos líderes judaicos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, todos aqueles religiosos inimigos do Senhor Jesus Cristo, uma turba alvoroçada, descontrolada, gritava furiosamente: crucifica-o. Por isso que a teoria que diz que a voz do povo é a voz de Deus é um grande erro. Nunca, jamais a voz do povo foi a voz de Deus. A voz do povo é a mesma voz que pediu a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Se você se está se juntando à voz do povo, é hora de você deixar esta voz do povo para ouvir a voz de Deus. Isso foi um grupo de pessoas que reagiu a respeito da crucificação ou da via crucis, esse caminho que Jesus levou até a cruz do Calvário. O outro, nós poderíamos focar no criminoso que não se arrependeu. Um dos criminosos não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Ele se juntou aos demais que blasfemavam, que zombavam e ridicularizavam o Senhor Jesus Cristo. Muitos negavam e difamavam a pessoa de Cristo. Aquele ladrão impenitente, ou seja, que não se arrependeu, ele dizia: se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva-se a ti mesmo e a nós. Os soldados romanos disseram isso, povo e pessoas que passaram ali também estavam dizendo isso. Eles se juntaram para blasfemar, ridicularizar ao Senhor Jesus Cristo. Desce dessa cruz, então salva-se a si mesmo, salve a nós também. Ou seja, ele via em Jesus apenas uma possibilidade de ser alguém que pudesse resolver o seu problema imediato. Se nós observarmos as pessoas nos dias de hoje, e qual o motivo que muitas delas vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo, entre aspas, vão procurar ajuda nas igrejas, nós vamos verificar que são pelos mesmos motivos, uns motivos imediatistas. Então eu quero ver alguém que possa resolver esse meu problema que eu estou passando agora. Evidentemente, algumas pessoas conseguindo a solução dos seus problemas imediatos, simplesmente esquecem ou abandonam Deus. Então não é incomum
pessoas que vão buscar a Deus, buscar as igrejas, em momentos em que elas estão em dificuldade, para que possa, de alguma forma, alguém, alguma coisa, resolver o seu problema. Mas também, se for um centro, também pode ser. Desde que resolva o seu problema. Desce da cruz, salva-se a ti mesmo e a nós também. Isso é o que esperava o ladrão impenitente. Não tinha nenhuma visão de futuro, de eternidade, de salvação, etc. O que importa é o aqui e o agora. Se você está atrás de Deus, do Senhor Jesus Cristo, por o aqui e agora, o apóstolo Paulo diz que você é o mais infeliz de todos os homens. Se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, nós vemos luz aqui, porque o outro ladrão, e o quarto personagem, e o último personagem que eu quero destacar, é o ladrão arrependido, que teve uma atitude totalmente diferente. Por quê? Vamos ver alguns aspectos que demonstram que realmente ele se converteu, entregou a sua vida a Cristo Jesus. E ele recebeu de Cristo Jesus palavras mais preciosas. Eu acredito que nenhum homem tenha recebido palavras como ele recebeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Primeiro, ele demonstrou temor a Deus. Ele diz ao outro: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Temor a Deus. Depois ele reconheceu seus pecados. Ele diz: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Ele reconheceu que ele é um pecador. Ele reconheceu que a justiça estava correta. O maior problema das pessoas de hoje é que elas não reconhecem que são pecadoras. Elas acham, porque são boas pessoas na sociedade, está tudo certo. Porque ela não é um criminoso. Nunca cometeu nenhum crime hediondo. Então, tudo bem, ela trabalha, ela paga impostos, ela cuida da família, justiça própria. Não é capaz de reconhecer que é uma pessoa pecadora. Isso é um dos maiores empecilhos para uma pessoa chegar ao arrependimento e chegar-se a Deus. Mas esse ladrão, ele reconheceu os seus pecados e reconheceu que a sua punição era justa. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E aqueles que vão para a vida eterna sem Deus, ou para o inferno, receberão o justo castigo pelo pecado. E não somente isso. Terceira coisa, ele reconheceu que Jesus é Rei e Senhor. Ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Ele teve temor a Deus. Ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que Jesus é o Messias, o Senhor, o Rei, e que tem um reino. E que isso iria acontecer, Jesus viria com seu reino. Teve preocupação com a eternidade. Diferentemente dos demais, diferentemente do ladrão impenitente, que só pensavam no aqui e no agora. Ele tinha uma visão da eternidade. Ele se preocupava com essa eternidade. Poucas pessoas nos dias de hoje estão preocupadas com a eternidade. Elas pensam no aqui e agora, vamos viver, vamos comer e beber
e tudo mais, e é isso mesmo. E ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Após a conversão, Jesus lhe deu a garantia da vida eterna. Ele pôde ter essas palavras maravilhosas de conforto, de consolo e de segurança, porque a sua reação e o seu comportamento foi diferente dos soldados romanos, do povo que participava e que participou do julgamento, do outro ladrão. Ele teve uma atitude de contrição, de reconhecimento dos seus pecados, de reconhecimento de quem é Deus. Enfim, meus irmãos, Jesus recebeu uma cruz que era nossa. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Porque seria a justa retribuição pelos nossos pecados. Mas ele morreu uma morte que estava destinada a mim e você. Ele morreu uma morte substitutiva. Ele substituiu a minha e a sua morte. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Tudo isso estava nos planos eternos de Deus. Em nenhum momento, Deus é apanhado de surpresa. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há teorias, teses ou heresias que querem afirmar que Deus não controla o futuro. Então, coisas como teísmo aberto e outras coisas mais. No entanto, a Bíblia é muito clara em afirmar que Deus está no controle. E dizer algo diferente disso é diminuir a grandeza do nosso Deus. Somos chamados para carregar a cruz. Eu e você, não só Simão Cirineu. Carregar a cruz significa assumir as consequências do Evangelho. É o que diz Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler esse versículo juntos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nunca Jesus deixou de anunciar o preço do Evangelho. Nunca Jesus deixou de anunciar. Nunca Jesus pregou o Evangelho light. Nunca Jesus pregou o Evangelho numa boa. Sempre o preço do Evangelho foi anunciado por Cristo Jesus. E qualquer evangelho que seja diferente da cruz de Cristo, qualquer evangelho que seja diferente disso, como diz as Escrituras, seja anátema, seja maldito. Qualquer evangelho que elimine o esforço da cruz, qualquer evangelho que elimine as consequências de carregar a cruz, seja anátema. O drama da cruz, por fim, é um divisor de águas. E ele sela o posicionamento das pessoas. Os irmãos percebem que isso vai ficando muito claro na Via Crucis, no caminho do Gólgota, na Via Dolorosa, como queiram chamar.
como as pessoas se posicionaram, como o povo se posicionou, como aquela pessoa que estava lá junto ao povo, o Simão André, vamos dizer um personagem fictício, como o Simão André que estava lá no meio do povo e gritou junto com o povo, se posicionou. Mas como Simão Cirineu se posicionou, como aquelas mulheres se aproximaram para chorar por Jesus, quais eram os motivos e por que elas estavam chorando, como as pessoas que estavam na crucificação se posicionaram. Um dos ladrões se posicionou e outro ladrão se posicionou. O drama da cruz, então, dividiu. E Cristo Jesus, como diz as Escrituras Sagradas, Ele veio para dividir. Porque uns são e outros não. Uns estão em Cristo Jesus e outros não estão. Mas o drama da cruz também é um drama de amor, que chama ao arrependimento, que dá a oportunidade. Ninguém precisa ficar contra Jesus. Ninguém precisa se juntar aos blasfemadores. Ninguém precisa negar ao Senhor Jesus Cristo. E se já o fez, você pode mudar o seu posicionamento. Muitos ali, inicialmente, depois da concretização dos eventos da crucificação, tiveram uma outra atitude. Diz de um deles, um centurião, que por fim disse: esse era o Filho de Deus, que mudou o seu posicionamento sobre Cristo Jesus. Ninguém precisa morrer nos seus pecados e delitos. Todos podem se achegar a Cristo Jesus. Se vocês verificarem, o ladrão que se arrependeu, no Evangelho de Marcos ou de Mateus, diz que inicialmente também ele estava se juntando ao coro de todos. Só depois que ele começou a refletir e mudar o seu posicionamento. De que lado você está? É uma pergunta importante. E quando eu penso nisso aqui, eu lembro daquela música antiga do Rebanhão, né? Talvez vocês não conheçam, é evidente não, que não é do tempo de vocês. Mas nessa música, Palácios, no final, ele fala de que lado você está, e ele faz uma pergunta que é mais importante ainda. Né? De que lado você quer ficar? Talvez de que lado você está não seja tão importante quanto a segunda pergunta, de que lado você quer ficar. Então nós verificamos que o drama da Via Crucis separou as pessoas de um lado e de outro. E Cristo Jesus vem dividindo as pessoas até os dias de hoje. E Ele mesmo eu vim como espada para dividir. Porque uns serão contra mim, outros estarão comigo. De que lado você quer estar? De que lado você quer ficar? Via Crucis é um grande chamamento a nos juntarmos a Cristo Jesus e carregar a sua cruz, que significa assumir as consequências do Evangelho, ser um cristão na plenitude da palavra, que você possa assumir a cruz de Cristo na sua vida. Que Deus os abençoe. Amém.